Se existe uma área onde a DC sempre conseguiu superar a concorrência, foi nas animações. Enquanto nos cinemas a qualidade muitas vezes oscilava, nos desenhos animados a DC parecia estar jogando em outra divisão. Durante décadas, ela produziu algumas das melhores animações da televisão, não apenas de super-heróis, mas da história da animação. Muitas dessas séries influenciaram gerações, outras redefiniram personagens, e algumas são consideradas até hoje as versões definitivas de heróis como Batman, Superman e Liga da Justiça. Então prepare-se para uma viagem nostálgica, porque hoje vamos falar sobre as melhores animações da DC. E aqui, antes do MCU, antes do DC Extended Universe, antes do streaming, antes da guerra dos super-heróis nos cinemas, a DC já estava conquistando milhões de fãs através da televisão. E tudo isso começou nos anos 90, uma década que mudaria completamente a história das animações de super-heróis. Vamos começar com uma obra-prima, Batman, a série animada, porque não existe outra palavra. Não foi apenas um desenho, foi um marco na televisão. Lançada em 92, a série apresentou uma Gotham sombria, cheia de personalidade, com roteiros extremamente maduros. Era algo completamente diferente dos desenhos infantis da época. E para muitos fãs, inclusive para mim, continua sendo a versão definitiva do personagem, porque o Batman era inteligente, assustador, competente, mas também humano, cometia erros, sofria perdas, carregava traumas e isso tornava tudo mais interessante. A animação que criou a Arlequina, e muita gente não sabe disso, mas ela não nasceu nos quadrinhos. Ela nasceu aqui nessa animação, uma personagem criada apenas para um episódio e que acabou se tornando uma das figuras mais populares da história da DC. E isso mostra o nível da criatividade e liberdade artística da animação aqui. E essa animação é muito boa porque a gente tem até uns crossovers ou algumas participações do Superman e de outros heróis que deixam a brecha para o futuro da DC que eu vou falar a seguir. Então, temos Superman, a série animada. Se Batman recebeu uma adaptação incrível, o Superman também. A série conseguiu algo difícil, tornar Superman interessante, porque o problema do personagem sempre foi o mesmo. Ele é poderoso demais, mas a animação resolveu isso focando também no homem por trás dos poderes. Clark Kent, sua humanidade, seus dilemas e suas responsabilidades. Aqui a gente até consegue ver duas animações lançadas basicamente na mesma época, na mesma década, mas com um contraste muito foda. A gente tem o Batman, que tem um lado sombrio, uma animação mais escura, enquanto a do Superman, mesmo sendo no mesmo universo, tem os episódios mais leves, uma animação mais clara, uma tonalidade mais colorida, que de fato é o contraste dos heróis, enquanto Superman é isso, é o auge, é de fato a representação do herói, da coisa certa, do colorido, da infância. O Batman já é algo mais sério. E isso é muito foda porque tá tudo ali no mesmo universo entre uma série e outra. O Superman participa, ou o Batman participa da série do Superman. E também temos participação de alguns heróis, como o Flash, que também participa da animação do Superman. E até tem aquela corrida clássica que virou referência. É muito foda. Temos também Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Começando um pouco da Liga da Justiça, é que é uma das séries mais importantes da DC, porque pela primeira vez os maiores heróis do universo DC dividiam os holofotes: Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Caçador de Marte, Mulher Gavião, e funcionava perfeitamente. Então veio o auge absoluto com Liga da Justiça Sem Limites, que é a sequência e que conseguiu ser ainda melhor, porque a série expandiu o universo, introduziu dezenas de heróis, criou histórias épicas e entregou alguns dos melhores episódios da história da DC.
Continuando nesse universo, também temos Batman do futuro, que é uma ideia que parecia absurda. Um Batman futurista, sem Bruce Wayne sob a máscara, com um adolescente assumindo o manto. Tinha tudo para dar errado, mas deu incrivelmente certo e se tornou um excelente protagonista. E o futuro cyberpunk de Gotham era fascinante, que gerou até alguns episódios que foram muito fodas, contando, por exemplo, como o Robin morreu, o retorno do Coringa. Acho que tem até uma animação que virou filme sobre esses episódios aí. É muito bom. E o melhor é que é o mesmo estilo de animação e que conecta esse universo, começando com a série do Batman, depois Superman, Liga da Justiça Sem Limites e Batman do Futuro. É literalmente aquela imagem lá do cavalo com a qualidade desenhada muito foda, porque essas animações realmente foram muito boas. E ainda a gente vê aqui que é o melhor universo compartilhado antes da Marvel. Porque muito antes dos Vingadores, do MCU no geral, a DC já tinha criado esse universo que eu acabei de citar, com Batman, Superman, Liga da Justiça e Batman do Futuro, tudo conectado, tudo coerente, tudo funcionando perfeitamente. E ainda tem outra animação que também está nesse universo e que, assim como X-Men Evolution, marcou muito o almoço de muita gente, que é Super Choque, que eu vou falar mais adiante, porque tem uma animação que ela não é oficialmente desse universo, apesar que na minha imaginação eu creio que é do mesmo universo, eu tendo a colocar ela como o mesmo universo, que é a animação dos Jovens Titãs. E se você cresceu nos anos 2000, provavelmente assistiu esse desenho e provavelmente amava Robin, Ravena, Mutano, Estelar, Cyborg, uma equipe perfeita, com humor, ação, drama e personagens extremamente carismáticos, um pouco mais leve que Liga da Justiça, porém também com a seriedade e debates importantes de temas importantes. E caramba, o Exterminador aqui, como vilão dessa animação, é o muito foda. E aqui, muitos fãs conheceram Ravena através dessa série, e sua história continua sendo uma das melhores da animação. O conflito com o Trigo é lembrado até hoje. Então, temos o Maioral aqui, que faz parte do universo que eu citei, que é o Super Choque, que é uma das animações mais injustiçadas da história. Porque ele era um protagonista fantástico, carismático, engraçado, muito fácil de gostar. E a série também abordava temas sérios como bullying, racismo, preconceito, violência, questões sociais no geral. Tudo isso sem perder o tom divertido. Então, depois de alguns anos, a DC também lançou uma animação que ficou muito foda. Enquanto atualmente, tanto na DC, quanto na Marvel, quanto em outras, o foco é lançar animações em filmes, em Blu-ray, entre outras coisas. Tanto que a DC até criou um universo muito bom, que eu não vou citar aqui, mas uma série boa mesmo que foi lançada é Justiça Jovem. Talvez a animação mais madura da DC, porque ela era complexa, inteligente, cheia de personagens, cheia de mistérios, cheia de reviravoltas. Uma série que confiava na inteligência do público. E aqui o segredo das animações da DC. Mas afinal, por que as animações da DC eram tão boas? E a resposta é simples. Respeitavam seus personagens. Batman agia como Batman. Superman agia como Superman. Flash agia como Flash. E aqui você pode ver até um contraste com os filmes. A gente teve ali o universo do Zack Snyder, que tentou fazer um Superman mais sério, e todos os filmes, querendo ou não, tinham uma paleta de cor um pouco mais sombria, o que não combinou muito. Isso também vale um pouco para a Marvel, enquanto os filmes do Wolverine tem que ser, por exemplo, mais como o Logan, que foi criado pela Fox na época. A Marvel também tinha uma paleta de cores igual para todo filme, a mesma forma, que deu certo, mas que não agrada a todo mundo, que é sempre piadas. E a DC acabou tentando pegar Batman Cavaleiro das Trevas, que é um filme mais sério, e tentar fazer o Superman nesse mesmo estilo, o que não combina com o personagem. Mas aqui as animações já tinham acertado nisso, porque cada personagem, cada animação, cada episódio, cada série tinha um tom necessário. Como eu já falei anteriormente,
A DC respeitava os personagens, que Batman agia como Batman, Superman agia como Superman, Flash agia como Flash, Mulher Maravilha como Mulher Maravilha. Os roteiristas entendiam profundamente quem eram aqueles heróis, e isso fazia toda a diferença. Muitas dessas animações possuem mais de 20 anos e continuam sendo referência, continuam sendo assistidas, continuam influenciando filmes, conquistando novos fãs, e isso é algo raro, muito raro. A DC pode ter enfrentado altos e baixos nos cinemas, mas quando o assunto é animação, ela construiu um legado praticamente imbatível. Batman, Superman, Liga da Justiça Sem Limites, Batman do Futuro, Jovens Titãs, Super Choque, Justiça Jovem, todas essas obras ajudaram a definir gerações, mostraram que desenhos animados podiam ser inteligentes, profundos, emocionantes e inesquecíveis. Porque no final, quando alguém pergunta quais são as melhores animações de super-heróis da história, é impossível não falar da DC. Ela não apenas criou grandes desenhos, ela criou verdadeiras lendas da animação.